Olá, está começando mais um Elas em Ação. Hoje temos estreia por aqui, um quadro chamado Mulheres que Movem, com as apresentadoras Adriana Guedes e Cláudia Batista. Esse quadro vai trazer histórias de mulheres empreendedoras. O programa está incrível. Fique conosco, porque temos muito conteúdo para mostrar, para ensinar e para refletir. O programa de hoje está começando agora. Boa tarde, Elas em Ação. Aqui é a Adriana Guedes. Vamos hoje inaugurar um quadro no programa Mulheres que Movem. Estamos aqui com Daiane Pitanga, Cláudia Batista, que vai começar a sua entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Daiane Pitanga, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Mulheres que Movem. E hoje nós estamos trazendo essa podóloga maravilhosa e vai contar um pouco da sua história pra gente. Daiane, fala pra gente. Você se especializou, né, podóloga, mas você quis cuidar de pés diabéticos. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, eu conheci a podologia, né? É o meu primeiro emprego, desde que eu saí do CLT, eu tive 2 empregos só. Eu trabalhei numa papelaria com 17 anos e saindo dessa papelaria eu queria alguma coisa pra mim. Então eu fui pesquisar alguma coisa na área da saúde e aí eu encontrei a podologia. E no meio dos estágios e tudo, eu vi que tinha uma necessidade em relação ao pé diabético, porque além da necessidade, existe também um preconceito, né? De que as pessoas não querem pegar, e aí a maioria deles são idosos. Então, assim, existe já uma responsabilidade muito grande por serem idosos e por serem diabéticos. Então, assim, aumenta mais ainda o risco, né? E, então, assim que eu terminei o meu curso, a minha formação em podologia, eu já fui direto pro pé diabético. Eu ganhei até uma vaga na FAETEC na época. A FAETEC estava com um projeto. E eu já me inscrevi logo na primeira turma e eu consegui fazer. E ali eu vi, gente, é muita coisa, assim, era além do que eu sabia. Então, a necessidade real, muito grande, em relação aos diabéticos, assim, é muita responsabilidade. E eu faço para cuidar mesmo. O meu interesse maior é o cuidado, porque é muito ruim. Eu já peguei pacientes que chegaram para mim sem os dedos nos pés. Então, assim, mas como que ele vai na podóloga se ele não tem os dedos? Mas aí, conforme o andar dele, desenvolve calos. Então, assim, além de não ter os dedos, já desenvolve outras podopatias, outros problemas. E um caso que me marcou muito foi uma paciente que eu atendi e ela perdeu os dedos dos pés, do pé direito, porque o filho dela brincando no quintal, a bola correu pro quintal, era um dia de sol e aqui faz muito calor, né? E ela foi pegar a bola, o solo estava muito quente e ela sentiu a ardência. Não. E ela foi ao médico, o médico não deu atenção. Falou que estava tudo bem, mandou ela passar uma pomadinha e com 7 dias ela perdeu os dedos. Então, assim, é um risco muito grande e foi o que me fez olhar com um olhar diferente para essa questão do pé diabético. Então, além desse que você está falando, né, que é muito importante, o que você tem mais para oferecer, né? Um canal no YouTube, o que você mostraria pra gente aqui no Elas em Ação? O que é mais interessante no teu canal? Você tem um canal no YouTube? Tenho. Então, fala um pouquinho desse canal do YouTube pra gente. O meu canal, eu comecei um foco maior ali, a unha encravada, porque as pessoas têm muito medo de podólogo. Eu sei. Verdade. Graças a Deus eu não preciso, mas quem precisa... Já me viu, você já me deu medo. Sim, mas pode vir assim pra fazer uma limpeza, uma terapia. Sim, claro, com certeza. Então, assim, existe um tabu que precisa ser quebrado em relação ao podólogo, né? Porque a pessoa associa o podólogo a carniceiro, vou sentir dor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu mostro ali casos reais com o mais grave da podologia, que são as unhas encravadas, grau 1, grau 4, então está exposto ali para todo mundo ver, com consentimento do paciente, ele autoriza a filmagem. E não tem, assim, edição de vozes e nem nada. Pra vocês verem que realmente, gente, tem solução e não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Você precisa morrer de medo. E eu mostro sempre o início, o meio e o fim. Então tem um resultado, a pessoa sai dali, né? Curada daquele problema. Você acaba quebrando esse mito, né? Porque às vezes as pessoas realmente, elas nem vêm com medo, achando que vão sofrer, que vai sentir só dor, né? Isso aí também acaba a pessoa às vezes tendo um problema e vai deixando de lado, né? Até se tornar uma coisa muito mais grave, né? Sim. Porque isso acontece. O que eu mais escuto, assim, de verdade, a pessoa chega na minha sala e fala, eu tenho medo.
por favor, vai devagar, eu tenho medo. Então, assim, é o que eu mais escuto. Mas aí acaba, né, com o tratamento, a gente conversando, aí fica mais calmo e tudo. Então, acontece de quando a gente termina aquele tratamento, resolve aquele problema, a pessoa fica. Ela larga, tipo assim, a gente que vai na manicure não quer mais. Então, por isso que eu falo, a podologia não é só dores, né? Ela também tem a parte de ficar fazendo os tratamentos e os cuidados com os pés, e tudo mais, prevenção, o que é muito importante. Eu costumo dizer que o custo do reparo é muito maior do que o custo da prevenção, né? Verdade. Meu pai já foi seu cliente, né? É. Então eu tiro por aí, como é bom. É verdade. Então, Daiane, eu sei que você tem um sonho, né? De ter uma escola para podólogas que você possa explicar, né? Já vão estar formados, mas você pode explicar melhor como eles cuidarem desses pés, né? Conta pra gente. Eu, com esse tempo todo de experiência, né? Eu vejo que tem pessoas que têm muito medo. Quando começam na podologia, eles têm muito medo de começar a atender. Existe esse... Um receio, né? Na verdade, né? Um receio. E eu conheço muitas podólogas, já formadas, que estão estudando ainda, eu conheço muitos. Então, assim, eu escuto elas dizerem bastante, né? Eu tenho medo de usar certo produto, eu tenho medo de usar... Existem manobras hoje muito novas na podologia, ela vem crescendo bastante, então, assim, elas têm muito medo de usar essas técnicas novas, e até no desencravar de unha mesmo, que, né, é o boom da podologia. Verdade. Então, assim, vendo essa necessidade e olhando para trás de quando eu comecei, porque eu já comecei eu comecei a trabalhar já na fase do estágio. Então, olhando para essa necessidade, eu vejo que existe sim um aprimoramento, né? Então, eu quero montar um estúdio, uma sala, onde eu possa ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades para poder atender o paciente com mais segurança. Que coisa maravilhosa. Gente, olha, essa mulher guerreira, empreendedora, Daiane Pitanga, hoje pode contar um pouco da sua história. Muito boa tarde, pessoal. Nas últimas semanas, nós conversamos por aqui sobre mulheres cansadas, mulheres que cuidam de todo mundo e sobre a dificuldade que muitas vezes nós temos de olhar para nós mesmas. E hoje eu quero dar um passo além nessa reflexão, porque talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. Por que tantas mulheres sentem que precisam merecer o descanso? Porque existe uma situação muito comum. A mulher trabalha, resolve problemas, cuida da família, cumpre responsabilidades e quando finalmente para por alguns minutos, surge aquela sensação estranha, como se ela devesse estar fazendo alguma outra coisa, como se ainda não tivesse feito o suficiente para descansar. E o pior, como se não merecesse o descanso. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre autoestima, valor pessoal e dificuldade de muitas mulheres têm de simplesmente sentar e descansar. Você já percebeu que muitas mulheres conseguem trabalhar horas sem reclamar, mas têm dificuldade de ficar 30 minutos sem fazer nada? Elas sentam no sofá, mas pensam na louça, no trabalho, nos filhos, nas mensagens que precisam responder, pensam nas tarefas que ainda faltam e quando percebem, não estão descansando, estão apenas paradas fisicamente, porque emocionalmente continuam trabalhando sem parar. E eu acredito que isso aconteça porque muitas mulheres cresceram ouvindo e aprendendo uma mensagem muito silenciosa, a ideia de que o seu valor está ligado ao conteúdo que produzem. Ou melhor, a uma imagem de que precisam ser úteis o tempo todo. Estão ligadas ao quanto ajudam, ao quanto resolvem, ao quanto entregam. Como se precisassem justificar o próprio valor através do esforço constante. E isso é muito perigoso, porque quando a mulher passa anos associando valor pessoal à produtividade, ela começa a acreditar que descansar é algo que precisa ser conquistado, merecido, autorizado, como se o descanso fosse uma recompensa e não uma necessidade humana. Mas existe uma pergunta importante aqui. Será que você só tem valor quando está produzindo? Será que você só merece cuidado quando está exausta? Será que só pode parar quando chega ao seu limite?
Porque muitas mulheres vivem como se precisasse provar alguma coisa o tempo inteiro. Provar competência, dedicação, capacidade, provar que dão conta. E aos poucos vão esquecendo uma verdade muito simples. O valor de uma pessoa não está apenas naquilo que ela faz, também está naquilo que ela é. E talvez a autoestima tenha muito mais relação com isso do que nós imaginamos. Porque a autoestima não é apenas gostar da própria imagem no espelho, é reconhecer que você tem valor, mesmo quando não está produzindo, mesmo quando está descansando, mesmo quando não está resolvendo problemas para ninguém, e até mesmo quando está apenas vivendo. E eu acho que muitas mulheres precisam ouvir isso. Você não precisa conquistar o direito de descansar. Você já merece descanso, simplesmente porque é humana. E talvez exista uma reflexão ainda mais profunda. Quando foi que você começou a acreditar que precisava estar sempre ocupada para se sentir suficiente? Quando foi que descansar passou a gerar culpa? Quando foi que você começou a medir o seu valor pela quantidade de coisas que você consegue fazer? Porque uma vida inteira tentando provar valor para todo mundo pode fazer a mulher esquecer de algo muito importante. Ela já tem valor. Não porque produz, não porque resolve, não porque sustenta tudo, mas porque existe. Então hoje eu quero te deixar uma reflexão. Talvez você não precise merecer descanso, talvez você precise apenas se permitir descansar, sem culpa, sem justificativa, sem precisar provar alguma coisa, porque autoestima também é isso, é saber que o seu valor permanece mesmo quando você para. E se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Boa tarde, amiga e amigo de jornada. A verdade sobre a corrida dos ratos. O sistema não foi feito para você ter independência financeira, você sabia? E hoje eu vou te explicar o porquê. Aqui é a vovó das finanças, Adélia Glicério, no programa Elas em Ação, na Com Brasil TV. E eu quero começar com uma verdade poderosa. A sua liberdade financeira não depende apenas do quanto dinheiro você faz mensalmente. Ela depende do quanto você entende o jogo financeiro que está vivendo. Porque muitas pessoas trabalham durante 30, 40 e até 50 anos e mesmo assim nunca conquistam tranquilidade financeira. Elas estudam, trabalham, recebem salário, pagam contas, financiam bens, constroem dívidas, esperam a aposentadoria. Então, repetem tudo novamente no mês seguinte. Você já percebeu como esse ciclo parece não ter fim? A verdade é que a maioria das pessoas foi preparada para trabalhar e consumir. Mas poucas foram ensinadas a investir, construir patrimônio e conquistar independência financeira. E eu não estou falando de conspiração, eu estou falando de falta de educação financeira. E foi exatamente por isso que nasceu a missão da vovó das finanças. Mostrar que prosperidade é possível. Mostrar que existe um caminho. E mostrar que liberdade financeira pode ser construída por qualquer pessoa que decida aprender. Para quem está chegando agora, eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora e auditora fiscal do trabalho. E criadora do programa Vida Plena. Há anos tenho ajudado famílias a desenvolver inteligência financeira, emocional e espiritual para prosperar com consciência e propósito. E agora eu quero compartilhar com você os 3 primeiros porquês pelos quais tantas pessoas permanecem na chamada corrida dos ratos. O porquê 1. Corrida dos ratos rouba o seu tempo. O ativo mais valioso da sua vida não é o dinheiro, é o tempo. Dinheiro pode voltar, tempo não. A maioria das pessoas passam a vida trocando horas por salário e não percebe que está
entregando o seu recurso mais precioso. E por isso eu quero fazer uma pergunta. Se você parar de trabalhar amanhã, por quanto tempo sua vida financeira continua funcionando? Uma semana? Um mês? 6 meses? A independência financeira começa quando você entende que o objetivo não é trabalhar para sempre. O objetivo é construir ativos que possam trabalhar por você. Quem aprende isso cedo ganha décadas de liberdade. Quem aprende mais tarde ainda pode transformar sua história, mas precisa despertar. O porquê 2. O sistema ensina a consumir, mas não investir. Observe a sociedade. Aprendemos a comprar, aprendemos a parcelar, aprendemos a financiar, aprendemos a consumir, mas quase ninguém aprende como investir, como construir patrimônio, como gerar renda passiva, como multiplicar recursos. E qual o resultado? Milhares de pessoas possuem renda, mas poucas possuem patrimônio. Não é o trabalho sozinho que constrói riqueza. A prosperidade acontece quando você transforma parte daquilo que você recebe mensalmente em ativos. É isso que cria crescimento ao longo do tempo. É isso que gera liberdade. O porquê 3. Depender de uma única renda é um risco. Muitas pessoas acreditam que salário significa segurança, mas segurança não é salário. Segurança é patrimônio. Empresas fecham, mercados mudam, tecnologia substitui profissões, crises acontecem. Por isso é tão importante construir outras fontes de renda. Imagine uma família que depende de apenas um motor para seguir viagem. Se esse motor parar, tudo para. Agora imagine uma família que possui investimentos trabalhando simultaneamente. Ela possui mais proteção, mais estabilidade, mais tranquilidade. Quem entende isso começa a construir liberdade financeira de forma consistente. Esses foram apenas os 3 primeiros motivos, mas existem outros ensinamentos extremamente importantes que eu preparei para você lá no canal, no YouTube Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças, onde eu compartilho o conteúdo completo e mostro como você pode começar a sair da corrida dos ratos e construir sua independência financeira passo a passo. Então, acesse o nosso canal, assista o episódio completo e continue sua jornada de transformação conosco, porque prosperidade não é um privilégio para poucos. Prosperidade é uma construção possível para quem decide aprender, agir e permanecer no caminho. A luz venceu! E até o próximo vídeo! Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco e hoje eu trago aqui para vocês mais uma política de acessibilidade e inclusão. Foi sancionada a Lei 15.436, agora de 2026, e essa lei ela institui a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Os principais objetivos dessa lei são a identificação precoce, que é mapear e estimular esses estudantes, atendimento especializado para garantir aí um apoio pedagógico focado nas necessidades de desenvolvimento integral desses estudantes, uma dupla excepcionalidade que inclui e salvaguarda os alunos que acumulam altas habilidades junto com alguma outra deficiência ou transtorno, e uma progressão flexível, porque permite o avanço escolar adaptável conforme o ritmo e aprendizagem demonstrado pelo aluno. E essa lei também, ela cria um cadastro nacional, um banco de dados aí unificado para catalogar e acompanhar os estudantes diagnosticados com superdotação em todo o território nacional. E aí permitir o mapeamento para subsidiar políticas públicas integradas entre o Estado e município e governo federal. Então aí, mais uma política de inclusão e acessibilidade. Bom, nós estamos terminando o mês de junho, o mês de julho está chegando e já conversei aqui com vocês sobre a Lei 15.408 de 2026, que institui aí o Julho Neon, que é um mês aí para a importância, né, para a conscientização da saúde bucal. E agora foi sancionada também a Lei 15.424 de 2026, que instituiu o Julho Laranja. Então, o Julho Laranja vai fazer parte aí, passa a integrar o calendário oficial de eventos. E o que é isso? É a conscientização
sobre a necessidade de exames ortodônticos anual entre crianças de 6 a 12 anos. Então, o Julho Laranja tem o objetivo de divulgar e esclarecer para a população a importância dos cuidados ortodônticos preventivos e interceptivos em saúde pública e privada para crianças de 6 a 12 anos e tem como meta a autoestima e o bem-estar psicológico, essencial à saúde integral das crianças e dos nossos adolescentes. Eu chamo a atenção aqui do caráter psicológico. Então, a gente já conversou aqui em programas anteriores sobre o direito à saúde mental que entrou aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o Julho Laranja vem também com essa preocupação sobre o aspecto psicológico das nossas crianças. Então, o sorriso inicia tudo, né? Um bom sorriso, ele ilumina tudo, ilumina todo mundo, ilumina as pessoas, ilumina por onde você passa, e tudo começa realmente na nossa boca, o sorriso, a alimentação. Então, a higiene bucal tem que fazer parte, né, da nossa vida, das nossas crianças, e a lei vem aí trazendo a importância desse acompanhamento ortodôntico também, não só a higiene bucal. Então, aí, o mês de julho vem aí com o mês Julho Neon e o Julho Laranja, que é essa importância dessa saúde bucal e também a consulta ortodôntica das nossas crianças entre 6 a 12 anos, porque demonstra o bem-estar integral dessa criança, desse adolescente e também a saúde mental. Então, aproveite o mês de julho para levar sua criança, seu adolescente para a consulta aí com o dentista. E a partir da semana que vem eu vou trazer para vocês aqui um olhar das férias, né? Quando chega os mês de férias, é normal aí as mães ficarem apreensivas com a suspensão das terapias, das sessões aí de físio, TO, fono, pedagogia, psicólogo. Então, eu vou trazer o olhar aqui de várias profissionais sobre a importância também dessa suspensão. Será que a criança vai regredir e os marcos motores atingidos, e a cognição, o aprendizado até aqui? Então, tudo isso nós vamos conversar aí durante o mês de julho com um olhar de vários profissionais e a gente entender se essa suspensão das atividades durante as férias e o recesso escolar, se vale a pena, se é importante também e se a criança deixa de ganhar ou perder aí alguns marcos. Então, muito obrigada pela sua audiência. Eu aguardo vocês a semana que vem. Até lá! O luto é um dos processos mais complexos da vida humana. E ele não se resolve com o tempo, ele se elabora com a consciência. Ao longo dos anos, acompanhando mães enlutadas no Brasil e no exterior, eu percebi que a reconstrução emocional precisa de direção. Por isso organizei um guia com 7 passos para honrar quem partiu e recomeçar. Mas esse é um assunto profundo demais para um único encontro. Então hoje trabalharemos a parte 1, passos 1, 2 e 3. No próximo episódio, trabalharemos os passos 4 ao 7. Porque renascimento é um processo, não é um impulso emocional. O primeiro passo é a aceitação. Aceitar não significa concordar, não significa gostar, não significa se conformar. Aceitar é reconhecer que o fato é imutável. Enquanto você luta contra a realidade, sua energia fica presa na negação. Quando você aceita, essa energia é redirecionada para reconstruir. Pergunta direta para você agora. Eu estou ainda lutando contra o que já aconteceu? Ou estou começando a reconstruir minha vida? A aceitação é o ponto de partida da dignidade emocional. O segundo passo é desinventar do vazio e investir no legado. Quando o foco está apenas na ausência, o vazio cresce. Mas quando você identifica as virtudes de quem partiu, algo muda. Quais eram as qualidades dessa pessoa? Alegria, coragem, generosidade, fé
Honrar quem partiu é praticar aquilo que ele ou ela representava. O amor não termina na morte, ele muda de forma. O terceiro passo é reconhecer. Você não é mais quem era antes da perda. E isso não é fraqueza, é maturidade emocional. A dor cria cicatrizes, mas cicatrizes não são sinais de derrota, são marcas de sobrevivência. Olhar no espelho e aceitar a nova versão de si mesma é um ato de coragem. Você não voltou ao ponto zero, você está em um novo estágio da sua história. Pergunte a você mesma: eu já aceitei o fato? Ou ainda estou lutando contra ele? Quais virtudes dessa pessoa eu posso começar a praticar esta semana? Quem eu estou me tornando depois dessa dor? Não responda com culpa, responda com honestidade. A consciência é o início do renascimento. Na palavra de Deus, em Salmo 34, declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não se afasta na dor, Ele se aproxima. O quebrantamento não é fracasso, é terreno fértil para a reconstrução. Ao longo da minha caminhada como mãe que perdeu um filho e como especialista em luto e perda, eu aprendi que renascimento não acontece por acaso, ele acontece por uma decisão. No próximo episódio, vamos aprofundar como organizar os laços de amor, como transformar saudade em propósito e como construir um novo horizonte sem apagar o passado. Porque honrar quem partiu não é parar de viver, é viver com consciência. Nenhuma dor foi feita para ser ponto final da sua história. Essa foi a Voz da Alma com Cássia Vendemiati. Eu nasci, eu vivi, eu sofri e eu renasci. E você também pode renascer. Sabe quanto tempo isso demorou para acontecer? 21 anos. Sabe quantos anos Abraão demorou para ser pai de nações? 25 anos. Deus mandou o anjo para Abraão dizendo que ele ia ser pai de nações e ele não tinha um filho. E isso demorou 25 anos para ele ganhar o Isaac. E ele se tornou o quê? Pai de nações. Demorou 21 anos para eu estar aqui e ajudar mães renascidas da dor. Quem passa dor aqui? Saibam, vocês vão renascer, porque o Senhor é com vocês. Então eu queria ler com vocês, quem tiver com a Bíblia. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais um Elas em Ação. Mas antes de irmos embora, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nos siga nas redes sociais. Queremos saber o que você quer ver por aqui. Temos um próximo encontro marcado na próxima sexta-feira, 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Até lá. Tchau, tchau.